Shalom, galera, Cleide Arros Estudos, estou aí, tá, com mais um vídeo para vocês, ó. Esse vídeo aqui, nós vamos tratar de um assunto aqui bacana, tá? Esse assunto aqui tem a ver com o templo, tá? Para as pessoas que defendem tanto o templo, nós vamos ver por que as pessoas defendem tanto o templo, porque começou a própria tradução da Igreja Católica levando ao erro, tá? Então nós vamos aqui agora analisar esse fato aqui, segundo a história e segundo que é verídico na história, que é provado até hoje. Vamos lá. Em Atos, no livro de Atos, no Atos 3, logo no começo, tem uma história que fala da cura de um coxo. Quem conhece essa história já sabe. Então vamos cá, vem cá. Nessa história da cura de um coxo, tá logo no começo falando que Pedro ia subindo, entendeu? Ia subindo ao templo. Peraí, vamos lá. Então ele aqui tá falando que ele ia subindo ao templo, correto? Então se ele está subindo ao templo, vamos prestar atenção o que ele vai fazer lá. Vamos lá. Olha, Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. E nisso levavam um homem que era, coxo de nascença e que punham todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que que entravam no templo. Vamos lá, gente. Primeiramente, aqui já está um erro tremendo. Por que está um erro tremendo? Porque o templo não era aberto todos os dias, tá? Primeiramente, todo mundo sabe, segundo a história judaica, até hoje, até antes do Messias, na época do Messias, depois do Messias, até hoje, essa tradição nunca se mudou, porque foi ordem do Criador para Moshe lá atrás, tá? Bem na época. Quando separou as coisas do Criador, foi uma ordem. Somente os levitas, tá? Primeiro que era somente os levitas. E a ordem é que nenhuma pessoa que era considerada imunda não podia nem entrar, tá? Até hoje, naquela época, primeiro, não entrava no templo nem aleijados, não entrava quem tinha lepra, não entrava nenhum tipo de pessoa que na época se considerava imundo. Então seria impossível Pedro e João entrar com a pessoa aleijada dentro do templo. Então essa história está acontecendo fora do templo, tá? Está acontecendo aí no pátio externo ao templo. Então a história onde está falando que Pedro e João está subindo ao templo, ele está simplesmente passando ali para aqueles becos de Jerusalém, tá? Subindo aqueles becos, aquelas mesmas caminhadas onde o Messias subiu com a cruz e etc. Para ser interrogado lá em cima, né? Ali por César ali, etc. Herodes. Então, nós vemos que a história ainda não está acontecendo no templo, tá? Por que não está? Outra tese provada, porque aqui fala que ele foi lá no templo rezar. Primeiro, que não se rezava dentro do templo. O templo só era aberto uma vez por ano e só quem era sacerdote que entrava. Ele só era aberto na época do sacrifício, que fazia a imolação dos cordeiros, que fazia o sacrifício, tá? E só aquelas datas mesmo marcantes. E era trancado quando eles tinham que fazer algo que tinha a ver com religião, pregar as escrituras. Isso tinha o Sinédrio ali, o Sinédrio. Então o Sinédrio ali, que era feito para isso. Então tinha um local separado para onde se fazia decisões, tomava-se decisões, ou orações, ou cultos, sei lá, que se faziam naquela época, o jeito que era. Mas não era igual hoje, com certeza não. Porque isso é novo. Mas tinha um local separado. E o templo mesmo só ficava em um único lugar trancado. Primeiro que ele era pequeno. Tá? O templo ele era pequeno. Tá? Era a medida de 25 por 15 etc. Então se era 15 de frente por 25 e tal, seria impossível ter milhares de pessoas, né? Seria impossível. Tá? Primeiramente porque... se nunca houve na história, nunca se deixou entrar tantas pessoas ao mesmo tempo, por que ia deixar? Logo o povo, logo estaria entrando nessa história aqui, grupo de pessoas que o sacerdote estava querendo matar,
Uma hora eles querem matar os discípulos e outra hora está abrindo o templo para eles entrar como aleijado, sendo que eles não deixavam nem aleijado e nem leproso entrar dentro do templo. Então, gente, você vê que as escrituras, ela foi direcionada de um jeito, a história, tá? E os padres que construíram as escrituras fizeram a tradução levando ao erro, levando só ao templicentismo. Por isso que as pessoas raciocinam só com tempo, tá? Você vê ali, por exemplo, você vê ali na região de Tessalonicenses ali, na região de Tessalônica, ali ficava perto da Macedônia, uma religião ali, um porto, ficava perto ali da Macedônia. Então, aquela região de Tessalônica, quando Shaul manda uma carta aos Tessalonicenses, que era quem nascia em Tessalônica, então você vê que ali não tinha esse costume do templicentismo. Mas só porque a escritura fala que Shaul mandou uma carta às igrejas que congregavam de casa em casa, que iam de casa em casa, algumas pessoas cismam que lá tinha milhares de templos. Não tinha templo, porque a igreja era as pessoas. As pessoas iam de casa em casa fazer os seus deveres de levar o evangelho a toda criatura. Então, como que você age fazendo o evangelho? É você levar ao próximo. Você pode estar na sua casa, você pode estar no seu trabalho, você pode estar no mato, num teto, debaixo de um teto, fora de um teto, não importa onde você esteja no novo pacto. Isso é seguir o Salvador. Isso é seguir o grande libertador. Então, olha só. Não vamos misturar água limpa com suja. Não vamos misturar água limpa com suja. A água suja tinha, tá? Ela foi limpa uma vez. Tinha um modelo templicentístico que começou bem, que depois terminou mal, sujou. O Criador veio, limpou de novo, aperfeiçoou, deixou uma fonte agora que nós chegamos mais perto da água pura. E agora tem grupo de pessoas querendo sujar a fonte de novo. Então vamos analisar com êxito, vamos analisar aí com mais raciocínio os textos e vermos aonde você lê a Bíblia, só para você mesmo e pense, espera aí, se o templo só era aberto uma vez por ano, se o templo só ficava fechado, se era proibido, segundo o Criador mesmo, na época que deu a lei lá, tá? Que Moisés colocou como ordem. E isso perpetuou até a chegada do Messias e pós-Messias, tá? Isso perpetuou por muito e muito tempo essa lei, tá? Era proibido as pessoas ficarem entrando dentro do templo, porque eles consideravam um lugar muito sagrado, né? Por ser um lugar muito sagrado, qualquer coisa que eles achavam que era negativo, ou uma doença, ou a pessoa que era imperfeito, então a pessoa aleijada era como se fosse um cordeirinho com mácula, com mancha. Do mesmo jeito que eles faziam o ritual lá do sacrifício, não podia ser um cordeiro com mancha, com defeito, as pessoas também que entravam no templo não podia ser com perfeito, ela tinha que ser perfeita, não com imperfeição, então era proibido. Então tudo que está falando, que está acontecendo dentro do templo imperfeito, está totalmente errado, tá? As escrituras, ela foi adulterada. Então, para você ler as escrituras dentro da Bíblia, você tem que esquecer Bíblia e partir somente para a escritura, tá? Você tem que entrar no raciocínio espiritualmente, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí do texto, tá? Esse texto fica em Atos 3, tá? Verifica direitinho, tá? Só um finalzinho, um pedacinho ali, para vocês verem que maneiro, que é aqui, ó. Aí, quando você chega no 7, tá escrito assim, ó. E imediatamente... e tomando pela mão direita, levantou-se imediatamente os pés e os tornozelos e lhe firmaram. E de um salto pôs-se em pé o aleijado lá no caso e andou. Então entrou com eles no templo. Outro erro. Nunca ele poderia ter entrado com ele no templo. Não tá. Isso está acontecendo ou no sinédrio, tá? Que eu também acho que no sinédrio seria impossível, porque o sacerdote não ia deixar isso estar acontecendo lá, porque o sinédrio era o lugar do sacerdote. O sacerdote estava com raiva dos discípulos por pregar as boas novas do Messias. Ele estava caçando um motivo
para matá-los, para considerar como blasfêmia. Então só deles pregarem ali alguma coisa, ou orar, clamando, falando que Yahweh estava fazendo aquilo no nome do Messias, mas não do Criador próprio que os Yahudim faziam, seria uma blasfêmia tremenda. Eles poderiam matar rapidinho os dois. Então nem no Sinédrio está acontecendo. Isso está acontecendo perto do templo, no pátio externo ao templo, tá? Então mais um erro aqui. Então ó, no 9, então todo o povo viu andar e louvar ao Criador, reconhecer a si mesmo o coxo que sentava para mendigar à porta formosa do templo, e encheram-se de espanto e pasmo pelo que tinha acontecido. Como se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluiu a eles no pórtico chamado Salomão. Pórtico chamado Salomão. Então, gente, você vê que prova disso que eu falei, não está acontecendo no templo. Está acontecendo numa parte. Salomão, quando fez o templo, tinha um local reservado para ele e um outro local reservado lá, onde ficavam as decisões sacerdotais, as pessoas que faziam alguma coisa de atos religiosos, consultas, reuniões, etc. E o templo mesmo ficava trancado. Então, você que fala que o Criador revela tanta coisa, você revela tanta coisa para o seu irmão, fala que Deus está falando isso, está falando aquilo, por que você não consegue ver uma simples coisa dentro do texto? Uma visão simples que está no texto, um raciocínio simples da história, tá? Então, antes de você pregar o que não sabe, ler primeiro, estuda primeiro a cultura daquela época, se o templo ficava aberto ou não, antes de sair falando abobrinha, tá? Não estou criticando, tá, nenhum irmão, mas estou criticando o sistema que sabe a verdade e ainda continua escondendo do povo, levando ao povo ao erro, e com o erro que ele aprende, ele continua passando ao erro. Por isso que está milhares e milhares de pessoas aí com a mente sendo ensinada de um jeito, e quando vem poucas pessoas ainda que se dedicam a estudar do jeito que se deve estudar a Escritura, mostrando como era a vida do Messias na época junto com os discípulos, vem algumas pessoas aí contestando e mudando o conceito original do que era na época. Então, shalom para todo mundo aí, espero que tenham gostado. Quem está vendo aí, curte aí, gente. Passa aí, compartilha aí, tá? Se esse vídeo chegar aí no meu YouTube aí, poxa, dá um link aí, entra aí para nos dar uma força aí, tá? No nosso trabalho dia a dia. E mande aí mais sugestões aí para nós, para a gente estar fazendo aí outro tipo de estudo, tá? Manda aí para mim aí. Valeu, gente. Meu e-mail aí, quem quiser conversar comigo, cleito.carmo.nascimento@hotmail.com, tá? cleito.carmo.nascimento@hotmail.com. Valeu, gente!